Quais são as estratégias que o inimigo de Deus usa contra nós? A Bíblia pode nos ajudar a enfrentar esses desafios? É o que nós vamos continuar estudando no programa de hoje. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez. Este é o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos os guias de estudos que são produzidos pela TV Novo Tempo e que são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. É um privilégio poder, nesta temporada, estarmos juntos estudando um tema tão importante para a gente entender vários aspectos que estão relacionados à nossa existência. Um tema que é abordado na Bíblia de forma intensa, a cura do pecado. Compreender o que é o pecado, qual é a sua origem e também a solução para o pecado é poder visualizar que a nossa vida tem esperança de que um dia a dor e o sofrimento deste mundo vão acabar. Por isso, se você está chegando agora pela primeira vez, está ligado com a gente, está sintonizando, esta é a TV Novo Tempo, canal da Esperança. Aqui nós estudamos, conversamos sobre vários temas e temas que estão na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu não sei se você acredita, se você tem Bíblia, se você lê ou não. Quero te convidar, se você é um estudante da Bíblia, a explorar ainda mais o texto bíblico e entender os propósitos de Deus para a sua vida. Se você não é um estudante da Bíblia, se você não tem familiaridade com a Bíblia, eu te convido a procurar conhecer, porque eu tenho a certeza que a partir do momento que você conhecer a Bíblia, você vai ver que sua vida tem significado. Nós estamos estudando o nosso novo guia, a cura do pecado, lembrando a você que você pode pedir e receber gratuitamente na sua casa. Durante o nosso estudo, vai aparecer aí na sua tela, como está aparecendo agora, maneiras de você pedir. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo nosso site, ou você também pode ligar no horário comercial. Como a gente tem o hábito aqui, sempre suplicamos a orientação de Deus antes de abrirmos a palavra, porque nós acreditamos que a Bíblia foi composta de uma forma sobrenatural. Deus inspirou seres humanos para colocar aqui a sua vontade. E também nós pedimos a iluminação do Espírito para compreendermos. E é claro, seguimos orientações, estratégias para a gente entender o texto bíblico, porque a Bíblia é um livro diferente. Vamos orar a Deus nesse momento para entendermos o que Ele tem para nos dizer hoje? Vamos orar? Pai do céu, obrigado, porque mais uma vez estamos juntos para entendermos o que o Senhor tem para nos dizer nesse tema tão importante que é o tema do pecado. É claro que ao estudarmos esse tema nós percebemos quão grande é o teu amor por nós, quanto que o Senhor quer fazer por nós, quanto que o Senhor fez através de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Que esta mensagem encontre em cada lar um lugar para encher este lar de esperança. Por isso que eu oro por cada família, por cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a pegar sua Bíblia, não sei se você tem a Bíblia ou não, se não pode ser digital, e abrir no primeiro livro, o livro de Gênesis,
o capítulo 3, que nós começamos a trabalhar no nosso último encontro. Qual é a origem terrena do pecado? Nós já abordamos a origem cósmica do pecado, que surgiu através da rebelião de um anjo criado por Deus, um anjo perfeito, Lúcifer. Mas de alguma forma agora, este anjo, em forma de serpente, vai e começa a enganar Adão e Eva. E nós começamos uma descrição do engano com Eva, os seres criados por Deus. Talvez estou falando para você que acha essa história uma história muito limitada. Parece uma história para criança. Parece até um pouco ignorante falar dessa forma, como a origem do universo. Mas queria lembrar para você que por trás de todo o processo criador há uma mente com um propósito maior, Deus. Por isso Deus criou a terra, Deus criou o ser humano, isso está descrito nos primeiros capítulos. E quando a gente olha para essa história, a gente vê que existem princípios por trás dessa descrição que estão relacionados à nossa vida e à nossa existência. Então, eu convido você a quebrar preconceitos e barreiras e ver que entender essa história, por mais simples que possa parecer, é entender a razão da nossa existência. Então, vamos lá? A gente trabalhou um pouquinho no nosso último encontro. Esse é o nosso guia dessa temporada, o tema que estamos estudando, o tema número 1, e agora a origem terrena do pecado. Nós fizemos a descrição, só vou recordar o verso 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A gente já fez uma explicação, que Deus colocou uma condição, não para tirar liberdade, mas para evidenciar o seu amor. Porque eu preciso ter liberdade para amar ou não amar. E aqui está, a condição expressa a liberdade. No verso 2, respondeu-lhe a mulher, agora é uma estratégia, a gente trabalhou isso no último programa, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. A gente vê no verso 1 que o inimigo de Deus deturpa aquilo que Deus havia falado. Não comereis de toda a árvore do jardim, foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Nós podemos, respondeu a mulher, comer de toda a árvore. E aqui há uma segunda colocação, não devemos nem tocar para que não morram. Então Deus deu claras evidências da transgressão e das consequências, e o inimigo de Deus deturpa a ordem de Deus e deturpa também as consequências. A gente trabalhou um pouquinho esse tema. Essa é uma estratégia do inimigo de Deus, deturpar o que Deus fala e também eximir consequências de cometer o erro, ou seja, centralizar no ser humano todas as ações, ele destinando ou determinando melhor aquilo que é melhor para ele. E a gente vê isso na sequência. O verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deturpa a ordem e deturpa as consequências. E aqui a gente analisou as estratégias do inimigo, que acreditemos que Deus não é amor e que não há consequências em desobedecer a lei de Deus. No verso 6, que a gente concluiu dessa forma o último programa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui a gente enfatizou essa ação que usurpa de Deus como o único ser que é capaz de determinar para a gente aquilo que realmente é bom.
Porque Deus é o único capaz de dizer, isso é o melhor para você. Porque foi Deus quem nos criou. E ao nos criar, Ele sabe exatamente aquilo que é melhor para a nossa vida. E essa expressão, eu mencionei, ela se compara ao olhar de Deus e as suas palavras ao final de cada ato criador, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus dizendo, e viu que era bom, e viu que era bom. Jeremias vai dizer que enganoso é o coração. Ou seja, às vezes eu posso achar que é melhor para mim, mas enganoso é o coração. Por isso eu devo viver em harmonia com aquilo que Deus diz para eu ter percepções claras do que é melhor. Eu acho que vale a pena dizer uma coisa aqui. Isso não significa que nós não tenhamos, que Deus está tirando da gente a capacidade de a gente fazer escolhas. Não é isso. Que Deus está manipulando. Não, não é isso. O que a gente tem que entender é que a minha disposição estar em harmonia com Deus vai fazer com que eu visualize o que realmente é melhor para mim. Deus não está tirando minha liberdade para escolher. Está claro isso para você? Consegui fazer-me explicar aqui? Então vamos lá. Sequência, verso 7. O verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que eu quero destacar aqui é a expressão desejável, que é como além de usurpar aquilo que era bom, o fato de tirar Deus de cenário e agora desejar, faz com que passos para a queda ou para o pecado sejam dados. A palavra desejável é a mesma palavra usada em Êxodo capítulo 20, verso 17, onde o mandamento vai dizer, não cobiçarás. Ou seja, não deseje isso. Você tira Deus de cena e agora você está dizendo, eu quero isso. Então são duas expressões chaves para a gente entender o pecado dentro de uma visão terrena. Tá? Sequência para a gente, os passos para essa ação de pecado. Lembra bem, a gente já trabalhou o tema do pecado, quando a gente colocou o pecado como condição, que é o que vai acontecer agora. A gente trabalhou o tema de pecado como transgressão de algo que Deus colocou como o correto, aquilo que eu deveria fazer, e isso pode ser público ou pode ser na minha mente. Lembra bem, Adão e Eva, eles tinham possibilidade de pecar, mas eles não tinham vontade para pecar. Essas duas palavras são importantes para a gente entender. Eu trabalho um pouquinho mais sobre elas na volta do intervalo. A gente já volta, tá? Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando, nesta temporada, nosso novo guia de estudos, A Cura do Pecado. Quero motivar você a pedir o seu guia. Esse é o nosso material didático aqui da nossa escola. Se você quer receber aí na sua casa, tem textos aqui bíblicos de indicações específicas sobre o tema que a gente está apresentando. E também reflexões para você. Então vamos lá, aquelas 3 formas, está aparecendo aí, aparece durante o programa, então fique atento, mas você pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Primeiro é o 12982 44 44 49. Mais devagar, né? Vamos lá. 12982 44 44 49. Peça seu guia de estudos, só escrever. Quero receber meu guia de estudos. Aí você vai receber um link, vai escolher o seu guia, tá? E preencher o cadastro ali, bem simples, você vai receber na sua casa. Então você também pode acessar o nosso site. Aqui estava o telefone, está o WhatsApp, agora está o site aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica.
novotempo.com/escola bíblica, você clica, tem uma barrinha, clicou, escolheu o guia de estudos, preencheu o cadastro e aí você vai receber também gratuitamente na sua casa, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Ou você pode ligar no horário comercial, é o 0 operadora 12 21 27 31 21, aí as meninas vão estar lá para atender você, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21, não deixe de pedir seu guia de estudos, tá? Então vamos lá. Eu quero ir para a tela aqui só para escrever as duas palavrinhas, vou olhar para lá agora, vamos lá? Que é importante para a gente entender esse assunto do pecado, a diferença ou a natureza que tinham Adão e Eva. Então, eles tinham possibilidade para pecar, tá? Ou seja, eles tinham liberdade, né, para escolher. Então, Deus disse, vocês podem comer de toda árvore, dessa não. Então, eles tinham possibilidade de dizer assim, nós queremos comer desse fruto. Mas eles não tinham o que nós temos hoje, que é a vontade. Essa é a grande diferença, que é o que a gente entende lá na introdução, quando a gente citou Romanos capítulo 5, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, a partir de Adão e Eva, agora nós sempre tivemos possibilidade, né? Mas agora nós temos vontade, disposição, ou seja, naturalmente nós temos vontade de fazer aquilo que é errado. Vamos ao texto? Vamos à tela aqui para a gente continuar? A gente tem aqui os passos que levaram, ou seja, primeiro, Eva usurpou de Deus em determinar o que é bom. E ela disse, esse fruto é bom. Mas aqui, os passos que fizeram isso, ela viu, ela desejou e ela pegou. Então, quando a gente pensa de forma bem simples isso aqui, todo ato pecaminoso, seja mental ou seja público, ele começa num processo que acontece dentro de nós. O ver, o desejar e agora o tomar. Vamos pensar um pouquinho nisso. Os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, são uma bênção para a nossa vida. Mas nós precisamos, durante o nosso viver, aprender a trabalhar isso, porque nem tudo que eu vejo é bom para mim e eu devo ter domínio sobre aquilo que eu vejo. Nem tudo que eu ouço é bom para mim. Por isso eu devo ter domínio sobre aquilo que eu ouço. E aí eu volto ao texto bíblico, né? Ela viu que era boa para se comer daquele fruto. Era bom aquele fruto para comer. Então, quando eu desvio o meu olhar de Deus e eu começo a determinar, aí eu entro nesse processo. Porque nem tudo o que eu vejo é ideal para mim. Nem tudo que eu ouço é ideal para mim. E somente Deus vai direcionar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E aqui a gente vê que Eva, nesse processo, vai à queda. A gente vê a sequência. Antes, um texto de Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, que ajudam a gente a entender esse desejo, essa cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o seu efeito, que é qual? A morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Nós temos a segunda parte, que a gente vai trabalhar no final, amanhã.
Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito nós recebemos de Jesus Cristo, que nos tira desse salário. Mas aqui o texto enfatiza que, olha só, a cobiça, quando esta o atrai, seduz. Agora, todos nós temos tendências pecaminosas. Todos nós temos nossas fraquezas. E o Espírito Santo nos dá discernimento dessas fraquezas. O Espírito Santo dá discernimento dessas fraquezas a partir do momento que nós estamos mais ligados a Deus. Quando nós queremos ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E aí eu vou ter percepção. Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas fraquezas? Que cobiças, que desejos eu tenho que me seduzem? E eu pergunto para você nesse momento, quais são? Você tem percepção clara disso? E eu te convido a vir à palavra, a buscar a orientação de Deus. Se eu estou falando para você que tem vivido constantemente esta queda, porque tem se deixado seduzir, há pelo poder de Deus libertação. Primeiro há o perdão, segundo há a libertação. Por isso precisamos ter clareza daquilo que nos seduz, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. E depois, essa cobiça leva, diz o texto bíblico, ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, traz os efeitos, traz a morte. Sequência, para a gente aprofundar e concluir aqui. Abriram-se então, agora a gente tem os efeitos, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui a gente tem as consequências que o Senhor havia avisado. E a gente vai analisar essas consequências. Começo agora, vou citar uma delas e amanhã a gente continua. Porque analisar isso aqui é muito profundo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Volto ao verso 7. Primeiro, a percepção de que aquilo que eles haviam feito tinha sido errado. Clara, e essa percepção foi através da sua nudez. A gente vai analisar esses versos, porque agora eles querem achar uma solução para aquilo que haviam feito de errado. Eles têm clara percepção, erramos, olha o que aconteceu, precisamos achar uma solução. Eu quero parar aqui. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que aconteceu. O pecado traz a vergonha, traz a percepção de que as coisas estão erradas. Mas nesse momento, não é hora de buscarmos uma solução própria. Porque o único antídoto para essa picada venenosa, mortal, chamada pecado, é o sacrifício de Jesus. Não tente achar uma solução humana. Não tente resolver do seu jeito. É hora de reconhecer e cair diante do Senhor. A gente vai analisar isso na história. Sabe por quê? Porque não existe pecado cometido que não possa ser perdoado. Não existe caminho tão longo que a gente tenha percorrido que o Senhor não possa nos trazer de volta. E eu quero orar para que essa mensagem encha o seu coração de esperança, porque essa mensagem enche o meu coração de esperança. Pai, se nesse momento alguém se sente indigno, culpado, se alguém acha que não tem perdão
que o Espírito Santo dê para ele a certeza de que existe perdão, de que existe um caminho, de que existe dignidade através do sangue de Jesus Cristo. Que esta mensagem alcance todos os corações, que alcance o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.